gente fala sobre fotossíntese, mas nem todos sabem como acontece esse processo. Para falar deste assunto, eu converso com a bióloga Suelen Lemos. Bom, você poderia explicar melhor sobre este processo? Bom, a fotossíntese, ela basicamente pode ser descrita como a captação do carbono do gás carbônico para a produção de compostos orgânicos, utilizando para isso a energia luminosa, no caso o sol. Só que a fotossíntese, ela basicamente pode ser dividida em duas etapas. Tem a etapa fotoquímica ou química e tem a etapa química ou escura. Na etapa fotoquímica é onde ocorre a captação de luz a partir da energia solar. E essa energia ela é transmitida para a etapa química através do ATP, que é a molécula de energia que faz esse processo. Nessa etapa fotoquímica também é onde ocorre a obtenção do H2O, que é a água. Já na etapa química ou escura é onde tem o gás carbônico, no caso, que vai liberar o carbono para a produção da matéria orgânica. Então, nessa etapa fotoquímica, ela vai fazer a liberação porque a etapa química ela vai precisar de hidrogênios e elétrons, além do carbono, para estar fazendo a produção da matéria orgânica. Então, só que essa etapa química, ela não tem esses hidrogênios e elétrons. Então, quem vai estar fornecendo esses hidrogênios e elétrons é a etapa fotoquímica. Então, nessa etapa fotoquímica, vai estar ocorrendo o quê? A liberação do hidrogênio, dos elétrons, né? Através de uma molécula que nós chamamos de NADP. A partir do momento que fizer essa liberação do hidrogênio e do elétron, o NADP ele vai se tornar NADPH, para poder estar fazendo esse processo. Certo. O NADPH ele é uma molécula que nós chamamos de redutora, que tem uma força redutora, porque a partir do momento que ele está liberando hidrogênios e elétrons, ele está diminuindo o carbono do gás carbônico, no caso. Então, quando vai fazendo esse processo, essa etapa fotoquímica vai ocorrendo o quê? A partir do momento que está liberando hidrogênios e elétrons, ela vai estar sobrando, no caso, o oxigênio. Então, na fotossíntese, muitas pessoas acreditam que aquele oxigênio que é liberado é do gás carbônico, mas não é. É da água, da molécula da água, que está perdendo hidrogênios e elétrons para poder fazer esse processo de fotossíntese. Então, na etapa química ou escura, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar recebendo o NADPH e recebendo o ATP, que é a energia. Só que essa fotossíntese, ela precisa o quê? Fluir. Então, a etapa fotoquímica vai devolver para a etapa química, desculpa, vai devolver para a etapa fotoquímica o ADP, que é também uma forma de energia, e vai devolver NADP. Para estar fazendo esse processo, então. É assim basicamente que ocorre a fotossíntese. A grosso modo, então, a gente poderia explicar mais para quem está nos acompanhando? Seria o florescer, diria isso? Sim, não dessa forma, porque assim, na verdade, basicamente, como que pode ser descrita? Tem energia luminosa, as plantas vão estar fazendo a captação dessa energia luminosa através da clorofila, que é substância fotossintetizante. Então, a partir desse momento que está fazendo essa captação, nesse processo vai estar ocorrendo o quê? A liberação do oxigênio, que é o ar que nós respiramos. E como a poluição interfere na fotossíntese? Bom, na verdade, a poluição ela vai interferir de diversas formas na fotossíntese, mas a principal é através do ar, porque as folhas elas vão puxar, sugar mesmo esse ar poluído através dos cloroplastos. Então, esse cloroplasto ele é responsável justamente por esse processo de entrada e saída do ar. Então, vai dificultar, né, esse processo de fotossíntese para a planta. Quais os benefícios da fotossíntese para nós, seres humanos? Bom, na verdade, costuma-se dizer que a fotossíntese ela é o principal recurso que a natureza nos oferece para a manutenção do ambiente em todo, né, como um todo. Porque se não houvesse a fotossíntese, por exemplo, como as plantas são autotróficas, no caso, elas produzem o próprio alimento, serve uma função de alimento também às plantas para nós, e também a manutenção da energia, né, no caso a temperatura que é mantida no ambiente, e principalmente o oxigênio que nós precisamos para poder fazer a nossa respiração. Bom, muito obrigada por você ter tirado as nossas dúvidas aqui. Obrigada também por ter aceitado o convite do Portal Educação. Obrigada a você.
E continuem atentos porque no próximo módulo tem mais entrevista e bate-papo com a Suelen Lemos, bióloga. Até mais! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.